Um, dois, três, foi. Oi, gente, tudo bem? Estou de volta para o nosso encontro do curso breve sobre amor em psicanálise, como eu tenho chamado. É, Foi uma experiência interessante, recebi dúvidas, comentários. Espero que os comentários possam me ajudar a seguir aí um caminho que faça mais sentido para quem está me ouvindo. As dúvidas, com certeza, são parte fundamental desse processo que eu quero construir junto com vocês, né? Os tempos atuais não favorecem essa construção, mas na medida do possível, se puderem interagir, é bem importante. Bom, hoje eu começo retomando algumas coisas que ficaram, então, do encontro passado, que foi o encontro número 1, e depois a gente avança um pouquinho mais, tá bom? É, Acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre ainda o conceito de disparidade, né, na relação analítica entre analista e analisante, que é uma palavra substituta para paciente. Eu estava contando para vocês que o Lacan estava procurando uma palavra que definisse e ele queria ter usado a palavra imparidade, que no francês é un parité, mas que não é usual no francês e ele acabou escolhendo disparidade. O que eu achei muito legal e que faltou falar na semana passada é que imparidade tem a ver com ímpar, né? Que é o sem par. E isso me ajuda sempre a lembrar que o sem par é o que existe de fundamental na relação de transferência. Né? Então, acho que essa palavra me ajuda a guardar esse conceito, por isso que eu quis trazer para vocês. Dizer ainda que o Lacan foi buscar no inglês o que ele queria dizer, mas não foi possível, e ele queria ter traduzido a palavra odd, né, que no inglês é estranho, esquisito, singular. Não rolou. Isso para dizer também que a noção do desencaixe, que a gente vai falar, né, para tratar do amor em psicanálise, ele é um desencaixe que vem já pela via da linguagem. Né? A gente não encontra as palavras certas, a gente não encontra a tradução certa. Quando a gente fala com alguém, a gente não consegue garantir nunca que essa pessoa vai entender aquilo que a gente está dizendo, né? Da maneira como nós gostaríamos de ser compreendidos. E tampouco a gente pode acreditar que a linguagem que a gente tem ao nosso dispor dá conta de colocar em palavras aquilo que a gente pensa. A linguagem é sempre insuficiente, né? Então, nada disso favorece uma relação que não seja ímpar, sem par, né? Pelo contrário, tudo isso favorece o desencaixe, o mal-entendido, né? Eu sei que parece estranho dizer que uma relação analítica passa pelo mal-entendido e pelo engano, mas pelo menos nessa ética lacaniana aí que a gente segue, e freudiana, isso é a chave, isso é o motor de uma análise, né? É curioso sustentar essa posição, né? Num mundo em que a compreensão nos é exigida o tempo todo, né? Enfim, não se faz par na análise, tá? Queria começar a partir disso então. Queria também ler uma frase bem bonita, ainda da introdução. Eu lembro que eu contei para vocês um pouco sobre o mal-estar na civilização, do quanto essa ideia é importante e potente para a gente também poder entender que um processo analítico não passa por estar assim, digamos, em acordo com o mundo, com a sociedade, né? Tem um desacordo aí, né? O mal-estar fala um tanto disso. Tem uma frase que o Lacan usa que é a falácia das satisfações morais, né? Mas a frase que eu recortei, que eu queria dividir com vocês, é que o ato é o colapso do desejo,
não a sua realização. O que eu entendo é que ele está querendo dizer que é quando a gente coloca as coisas em ato, a gente faz o nosso desejo colapsar e não necessariamente se realizar, né? A partir do momento que a gente enuncia o desejo, né, o desejo é difícil de ser enunciado, para não dizer impossível, mas quando a gente atua o desejo, né, quando a gente faz pelo desejo, isso já causa colapso, né? Isso já fala de mal-estar. Mas eu volto a isso depois, tá? Dessa maneira que eu estou colocando, parece que o desejo é algo que produz mal-estar. Não, pelo contrário. O mal-estar é quando a gente tenta encaixar esse ato do desejo na conformidade da sociedade, né? Uma ideia bem revolucionária, bem radical, assim. Bom, queria contar então a dúvida bem importante que surgiu a partir do nosso último encontro. Tem um determinado momento do vídeo em que eu digo que tem um ponto na análise em que a fala já não dá conta e que é preciso outra coisa, e portanto um giro. E aí me perguntaram como assim, né? A fala não dá conta, sendo que a fala, a linguagem, é tudo que a gente tem numa análise, né? A nossa ferramenta de trabalho. Do analisante e do analista, né? Que estão os dois ali trabalhando. E claro, a gente vai seguir usando a linguagem até porque não tem outro jeito. Mas quando eu falo em giro, eu estou tentando falar sobre o corte, né? Que acho que é uma das grandes invenções lacanianas. Eu acho que é o ponto onde ele é bastante original, entre outros, mas acho que o corte é uma originalidade, assim, né? É uma invenção do Lacan que permite fazer esse giro, né? Porque quando a sessão ela é cortada num determinado ponto que não tem a ver com o relógio, portanto, não tem a ver com o tempo cronológico, mas sim com o tempo lógico, promove-se uma ruptura num discurso, né? Promove-se uma abertura naquilo que estava muito encadeado, né? E é o corte justamente que aponta para o desejo, né? Quando um analista decide cortar a sessão, uma analista, ele faz isso porque algo na escuta dele permite constatar que ali tem uma posição desejante, né? Marcar uma posição nesse sentido. Né? Acho que tem um tanto a ver com isso. Claro que dá pra gente falar de cortes de diversas maneiras, espero em algum momento poder falar sobre isso, mas o corte é esse giro, né? Que tem tudo a ver com poder mudar, ou melhor, poder fazer com que a cadeia significante siga, né? O que é a cadeia significante? Né? São os termos que a gente usa para dizer da gente. Né? S1 significante 1, S2 significante 2, 3 e assim em diante, né? Quando a gente corta, a gente está fazendo com que essa cadeia possa seguir de outras maneiras, enfim. Importante isso, da narrativa. Bom, a gente vai seguir com a introdução, tá? Vamos hoje então com as partes 2 e 3 e aí a gente termina. Eu falei no encontro passado que eram 16 páginas, na verdade são 27, mas é tudo na introdução mesmo, então continuo recomendando que vocês leiam essas 27 páginas e leiam também o Banquete de Platão, que é para onde a gente vai nos próximos encontros, junto com o próprio Seminário 8. Vamos lá. E tem mais uma coisa que eu falei. Eu lembro que eu falei 2 vezes em ética, estratégia e política, numa análise, numa direção de tratamento. Só para usar o termo correto, a gente vai falar então em tática, estratégia e política. Eu usei ética, o ato falho aqui, mas acho que tudo isso tem a ver com uma ética, na verdade. Mas é importante que a gente possa usar os termos corretamente, até porque eles foram retirados de um texto muito precioso do Lacan, que chama A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder. Né? Então, o que é a tática de um analista? Né? A tática é a sessão. Né? É ali que ele consegue exercer a tática.
A estratégia, por sua vez, tem a ver com a transferência, né? Que é o nosso objeto aqui de pesquisa. E qual que é, então, por fim, a política, né? A política de uma análise se situa na falta, né? A gente vai trabalhar com a política da falta, né? Que tem tudo a ver com amor. Eu vou chegar lá hoje ainda, um pouquinho. Um pouquinho a gente vai relacionar a falta ao amor. Achei importante colocar esses termos da maneira correta para vocês, tá? Outra coisa que eu queria corrigir, eu não sei se essas coisas são correções, eu acho que são em uma medida sim, mas em outra medida um aprofundamento e também tomando muito cuidado aí com a teoria. Eu falo em determinado momento que a psicanálise não tem a ver com o social. E é claro que ela tem alguma medida, né? A gente tem psicanalistas que são pensadores do nosso tempo, né? Mas eu estou falando da prática, eu estou falando da técnica e eu estou falando da psicanálise aplicada, né? Nesse sentido, ela não tem a ver com o social justamente porque uma análise pode conduzir um sujeito a rupturas com ideais, né, que a sociedade coloca sobre ele, né? Enfim. Então, essa psicanálise que eu estou tratando aqui, especialmente a que tem a ver com amor, tem a ver com um a um, tá? Tem a ver com o par, que não tem par. Analista e analisante, tá? Tem a ver com um desejo, tá? Não é uma perspectiva de pensamento, tá? Por isso que eu falei no encontro passado que esse curso aqui tem um pouco a ver, tem tudo a ver, na verdade, com técnica, né? Por que a gente vai falar de amor? Não é para entender o que é o amor, senão para entender o que é o amor na relação analítica e como é que a gente usa isso ao favor da análise. Tá? Eu acho super importante poder dizer isso. Então, claro que a psicanálise tem a ver com o social, mas aqui não é o meu papel. Eu fiz umas digressões, tal, no encontro passado, até falando de contexto político, de efeitos da pandemia, mas não passa muito por aí, tá? Bom, posto isso, podemos começar com as novidades, não é? Vamos lá. Terminei o primeiro encontro falando que a gente começaria a entender qual é o segredo de Sócrates, a desvendar o segredo de Sócrates, que é um segredo que tem tudo a ver com a transferência. Esse segredo, ele passa pela localização de dois personagens, que é o amante e o amado. O que a gente vai tentar entender ao longo desse seminário, né, ao longo desse curso também, é onde está o amante e onde está o amado. Né? Quando a gente fizer essa localização, a gente vai entender um pouco melhor qual que é a função do analista ou da analista. Seguindo na introdução aqui, o Lacan vai retomar o Breuer com a sua paciente icônica, que é a Ana Oh, né? E ele vai começar a dizer por que o Breuer e o Freud são tão diferentes, né? O que no limite promoveu a ruptura entre eles, né? Eles começaram a estudar a histeria juntos e tiveram uma parceria aí bem importante, né, ao longo de vários anos, mas em determinado momento eles rompem. E tem-se, assim, a noção de que eles romperam porque o Freud não concordava com o fato de que o Breuer tinha sido seduzido pela paciente, a Ana, que é um pseudônimo, né? O nome verdadeiro dela é Berta Pappenheim. Isso não importa, isso é uma fofoca psicanalítica. Podemos debater depois, em outro momento, se de fato o Breuer se deixou ser seduzido por ela, se ela o seduziu, o que aconteceu ali entre os dois, mas como eu disse, isso é uma fofoca. Não ajuda a gente muito a pensar no que eu estou propondo aqui, né? Que é o que o Lacan também propôs. Mas quem quiser saber mais do caso da Ana e do Breuer, e eu acho que é bem legal, tem um vídeo de mais ou menos 11 minutos aqui no YouTube mesmo, do Christian Dunker, que é um psicanalista que muitos de vocês devem conhecer, ou devem pelo menos ter ouvido falar. Ele conta o caso de um jeito bem legal, tem animações e tal, não é essa coisa tosca que eu estou fazendo aqui. Então vale a pena, tá? Mas vamos lá. Qual que é a diferença, né, entre o Freud e o Breuer? É porque o Freud não se apaixona pelas suas pacientes não se apaixonam pelo Freud, e o Breuer
tomou a transferência por amor verdadeiro? Não. O que o Lacan vai propor aqui é que o Breuer perdeu uma oportunidade que o Freud aproveitou, né? O Lacan coloca nos termos que é muito legal. Ele fala que o Eros do Breuer fugiu, né? E encontrou seu senhor em Freud. Então, a gente precisa usar o amor a favor da análise, né? No momento em que a gente se deixa seduzir por um analisante, nós caímos nessa sedução e nos apaixonamos, né? E aceitamos também a ideia de que ele está apaixonado por nós, o que pode acontecer, tá? Mas a partir do momento em que a gente faz isso, a gente perde uma análise, a gente perde a oportunidade de analisar, né? É por isso que a recomendação, claro, tem tudo a ver com a ética, né? Você está numa posição assimétrica frente ao seu analisante, né? Então a gente tem que tomar eticamente todos os cuidados com isso, mas para além disso, o desejo do analista é analisar, né? Se tem paixão e a gente cai nessa, acabou a análise, né? Você vai ter um caso ali, ok, mas aquela análise foi perdida. E o Freud ele vai falar bastante disso, assim, né? Ou melhor, o Lacan. O Lacan coloca nos seguintes termos, né? Que o Freud escolhe, como Sócrates, servi-lo, ou seja, servir ao Eros, para servir-se dele, né? Então, servir ao amor para ser servido por ele, né? Na ideia do Eros aí. Por que que a gente faz isso, né? É um problema. Por que que a gente faz isso? Ai, Mingau, esse gatinho, ele sempre quer participar. Desculpa, gente. Por que então que a gente faz isso, né? A serviço do que está esse amor? E aí o Lacan começa a ser bem revolucionário, né? Acho que é por isso que ele é um dos malditos, assim. A gente não faz isso pelo bem do paciente, não, tá? A gente, nas palavras dele, a gente faz isso pelo bem do Eros, pelo bem do amor, né? Pelo bem do motor da análise. Porque é essa relação de amor que não tem a ver com você acreditar que o seu analisante te ama e você amá-lo de volta e vocês formarem um par que vai promover, que vai fazer com que uma análise caminhe. Muito louca essa ideia, né? Mas é isso que acontece. O que o Lacan vai rompendo com a ideia é que não tem intersubjetividade, né? Ou seja, reciprocidade, né? Que uma análise floresce na ausência dessa reciprocidade mesmo, né? Por isso é muito curioso quando alguém diz, só o meu analista vai me entender. Eu não sei se o analista entende, né? Eu acho que o analista é muito esperto, isso sim, porque ele é capaz de ouvir o que o analisante está dizendo, recolher ali nesses ditos, né, nesse discurso, o que importa, né? E uma das coisas que a gente recolhe, que grita aos ouvidos, são as repetições, né? São posições repetidas do sujeito frente à vida, né? Frente ao que acontece. Outra coisa que grita, não tem jeito, ato falho, né? Sonho, xiste, né? As lições ali clássicas do Freud. Palavras que se repetem, né? Ou seja, os significantes, né? O significante que é aquilo que tem um significado único para cada analisante, né? Ou seja, eu posso falar para vocês sobre pandemia. A minha pandemia não é a sua pandemia, né? O meu significante de pandemia é só meu, né? Então, o uso de determinados significantes, as repetições, o sentido que isso tem na história daquele sujeito, isso tudo vai fazendo com que o analista, na sua escuta, vá passando uma espécie de marca-texto, assim, nas coisas. E é com isso que ele vai trabalhar muito espertamente, né?
Então, na verdade, não é que ele está entendendo tudo que você está dizendo a partir da historinha bonitinha que você conta, com começo, meio e fim. Isso pouco importa, tá? Assim, de verdade, o sentido não é esse numa análise, né? O que importa é o que se repete, né? O que importa é aquilo que nos intriga, é aquilo que não faz sentido, mas o analisante não se deu conta disso. É muito engraçado, né, que vários analisantes falam, nossa, mas você tem uma memória excelente, né? E assim, a minha memória é péssima. Sério. Eu tenho que anotar tudo, porque eu esqueço. Mas de fato, no trabalho analítico, parece que eu tenho uma memória muito privilegiada, sabe? Com HD externo, assim. Mas é porque eu, como todos os outros analistas, né, nós estamos atentos a determinados aspectos, né, do discurso. Não é tudo que nos interessa, né? Então a gente presta muita atenção em algumas coisas. E depois a gente devolve, né? Porque é isso, né? Eu ouço um significante hoje que tem a ver com o que aquela pessoa falou na primeira sessão dela. Aquela palavra está muito marcada, porque eu fui ouvindo aquela palavra e aquela posição ao longo de, sei lá, meses, anos, né? As análises terminam, mas algumas são muito longas. E aí eu digo, é verdade, que nem aquela história que você me contou naquele contexto, né? Logo quando nós começamos. Uau, aquilo promove, assim, um efeito surpresa muito bom. Mas é porque a gente está atento a uma outra coisa, né? A gente não está atento à coerência e tal. E é disso que o Lacan está falando um pouco. É... E aí, bom, ele faz umas recomendações, né? Que não se console, né, o paciente, é... porque o consolo é uma armadilha de sedução, né? Então, eu entendo, puxa vida, que difícil, que complicado, né? Vamos passar por isso e tal. Esse é um discurso muito imaginário, que não tem muito efeito e que justamente favorece aí essa linha de sedução. E ele também nos adverte quanto a um outro problema, que é fazer o analisante cair na própria armadilha só para depois você dar a orientação de como ele se vira, né? Então, assim, deixar o cara se enrolar, né? Deixar todos os problemas dele evidentes, o quão sem saída ele tá, para depois você oferecer a chave, né, da resolução ali. Nada disso funciona, né? Tudo isso na contramão de uma análise, né? Tipo, por quê? Primeiro porque não tem um trabalho de elaboração, né? O consolo, ele faz com que a gente não saia do lugar, né? Você fecha a cadeia significante a partir do consolo, né? A velha história, o que não tem remédio, remediado está, né? Então, assim, por que você vai seguir associando, você vai seguir se lembrando, você vai seguir fazendo esse trabalho analítico, né, com a palavra, se no fim do dia é isso mesmo e estamos consolados, né? Claro que um dos efeitos de uma análise aponta para um esvaziamento mesmo, né? Em algum momento a gente vai se dar conta da falta e vai ser um grande isso mesmo, mas tem um percurso para ser feito, né? E também, quando o analista vem com essa solução, né? Veja, eu entendo o seu problema, viu quando você se enrolou e faça isso para sair. Ele também trabalha na contramão da análise, porque primeiro que ele aceita uma posição que é enganosa, né? Que a gente só usa para trabalhar, que é o saber, né? Saber sobre aquele sujeito. O que a gente sabe sobre o sujeito que está ali? Né? A gente mal sabe. Mas é importante que os analisantes acreditem que nós sabemos sobre eles, né? Chama sujeito suposto saber, para que justamente depositem na gente isso que os faz falar, né? Isso que fez a Ana falar com o Breuer, né? Isso que fez com que ela se apaixonasse pela figura dele, segundo contam, né? Eu acho que a paixão, o amor, né, para ser mais correta, né, com o termo, tem a ver com isso, né? Com isso que a gente deposita no outro, sem garantia nenhuma, né?
E o analista recebe isso de bom grado, né, para poder construir a relação transferencial, ou seja, fazer esse eros funcionar, o eros que fugiu do Breuer, trabalhar a serviço da análise, como o Freud sacou. A gente usa tudo isso sem acreditar nisso, né? A gente usa como ferramenta mesmo que depois vai ser descartado. O analista precisa ser descartado, né? No final de uma análise. Acho que é um pouco isso, assim. E quando o Freud vai falar de transferência, o que ele saca é justamente isso que move a relação da Ana com o Breuer. Que pouco importa se eles tiveram um caso mesmo, sabe? Não é isso que está em jogo, mas o Freud saca que alguma coisa ali aconteceu, né, para que fizesse a Ana chamar o Breuer e dizer: o Breuer vai resolver o meu problema. Isso tem a ver com amor, tá? Não com um caso, né, mas com amor, um amor de transferência, tá? Seguindo aqui. Aí, o Lacan vai falar umas coisas engraçadas que não tem muito efeito pra gente como analista, mas eu achei engraçado e eu quero muito compartilhar com vocês. Ele vai falar de um ideal socrático de beleza, né, da beleza dos corpos, né? A gente sabe que isso era muito importante na antiguidade, né, a questão estética. E aí ele começa a dizer que os analistas são feios e que o próprio Sócrates era conhecido pela sua feiura. E que a feiura, portanto, não é um obstáculo ao amor, né? Assim como a beleza não é o que possibilita o amor, né? É outra coisa. E aí eu queria muito ler para vocês um parágrafo em que ele fala isso, primeiro porque é muito elegante, depois porque é engraçado, e em terceiro, e acho que a principal razão, é porque quando as pessoas dizem que Lacan é difícil, eu acho que tem muita dificuldade mesmo, mas não tem só isso. Então, eu acho muito legal ler Lacan e descobrir como ele era um cara que podia ser muito engraçado e irônico, assim, sabe? E que isso ajuda também a ir soltando umas amarras que a gente tem quando a gente está estudando Lacan. Então, eu vou ler, tá? É um paragrafinho, assim, que eu achei muito legal. Deixa eu ver onde começa. Aqui. Então vamos lá, na introdução, página 24, seminário 8. O fato de que os próprios analistas, e espero que aqui ninguém se sinta avisado, não primam pela harmonia corporal, é aquilo a que a feiura socrática dá seu mais nobre antecedente, ao mesmo tempo, aliás, em que nos recorda que isso não é, em absoluto, um obstáculo ao amor. Mas é preciso, mesmo assim, sublinhar que o ideal físico do psicanalista, pelo menos tal como se modela na imaginação da massa, comporta um acréscimo de grossura obtusa e de rudeza opaca que veicula realmente consigo toda a questão do prestígio. É legal, né? Como ele vai falando do ideal físico do psicanalista, de como ele é visto pela massa, de que para além da feiura socrática, a gente tem um acréscimo de grossura obtusa e de rudeza opaca. E que ainda assim os analistas têm o seu prestígio, né? É interessante. Então, do que se trata o amor, né? Não é o amor pela beleza, não é o amor pela estética, não é porque o analista é gato ou é gata, sei lá. É outra coisa que está em jogo, né? Até porque quando o amor de transferência acontece, para uma análise acontecer tem que ter transferência, tanto faz, né? Qual é a orientação sexual, né? Tipo, quem gosta de mulher vai se apaixonar pelo analista, quem gosta de homem vai se apaixonar pela analista. A coisa toda funciona desse jeito, né? Então, aqui ele vai rompendo com a ideia também de que tem algo de uma erotização, né? Tem uma erotização na medida em que o analista traduz o corpo do analisante, né? A partir mesmo desse trabalho com significantes. Mas não tem um erotismo, né, de outra ordem, assim. E aí ele vai falar de uma coisa que eu acho muito legal, que é a ideia de neutralização do corpo, né? A ideia de que é tudo muito decente, né, no processo de análise, porque
a gente fica ali imaginando, são duas pessoas a portas fechadas, né, numa sala, né? E aí o Lacan tem uma frase que é muito boa, ele diz: a cela analítica é um leito de amor. Acho que o próprio, agora eu não sei se foi o Goldenberg ou se foi o Quinet, mas um dos dois chama o divã de leito de fazer amor. É por causa disso, porque a gente faz amor de transferência, né? São duas pessoas trancadas que poderiam fazer qualquer outra coisa, mas o que elas fazem tem só a ver com a transferência, né? E aí, isso é muito clandestino, né? Isso é muito escondido, né? E aí o lugar do consultório é muito paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo em que você poderia fazer tudo, você não faz nada, mas ainda assim você se utiliza desse expediente, digamos, né? Desse erotismo que não tem a ver com tocar os corpos, mas de falar dos corpos e dar nomes para eles, a favor de que aquele sujeito possa estabelecer o próprio rumo de seu sintoma, né? Acho que é um pouco por aí. O rumo de seu sintoma, acho que é isso. E aí a gente chega a um dos momentos mais bonitos desse seminário, que eu acho que é uma das lições mais preciosas da psicanálise a partir de Lacan, que eu queria ter uma lousa aqui, quem sabe no futuro, para anotar isso, assim, sabe? Para não esquecer e para que vocês anotassem também. Porque o Lacan vai dizer que esse isolamento, né, dessa cela, né, em que ficam o analisante e o analista, tem um propósito, serve para uma coisa, serve para ensinar algo, né? E o que se ensina, né, nessa cela? Se ensina aquilo que falta. E como é que a gente ensina para alguém aquilo que falta? Quando a gente ensina essa pessoa a amar, né? O analista ensina o analisante a amar. É isso que acontece na relação transferencial, né? E esse ensinar a amar é diferente de ensinar o amor, né? O amor a gente vai entender como estrutura a partir do banquete de Platão. Mas o que o Lacan está propondo aqui é que o analisante possa amar a partir da ideia da falta, né? É porque algo nos falta que nos colocamos em movimento. E é a partir desse movimento que a gente é capaz de amar, né? E para fechar, ele vai dizer então que o banquete é uma fantasia do Platão e que essa é a primeira transferência analítica da história. E é com isso que a gente fica hoje. A gente se vê na próxima segunda-feira. Seguimos, tá bom? Até!